Tudo bem, pessoal? É um movimento que vem aumentando gradativamente, dia após dia, ano após ano. Abel Ferreira chegou no Palmeiras em outubro de 2020. De lá para cá, obviamente que foram muitos títulos, essa coisa toda, e o Abel, de certa forma, acabou abrindo o mercado para os treinadores estrangeiros, sobretudo para os portugueses. Dá uma olhada só, com a chegada do Pepa, lá no time do Sport, na Série B do Campeonato Brasileiro, as duas séries A e B, que são 40 times, agora tem mais treinadores de Portugal do que treinadores da Argentina. E tem um treinador uruguaio no meio do caminho. Obviamente que a maioria ainda, né, por enquanto, é de brasileiros. Por exemplo, a Série B hoje tem 18 treinadores brasileiros e 2 estrangeiros. A Série A tem 12 brasileiros e 8 estrangeiros. Portugueses, quantos são os portugueses? Os portugueses, contando séries A e B. Arthur Jorge, no Botafogo, lá do Rio de Janeiro. Temos Abel Ferreira, que a gente já citou no Palmeiras. Temos o Pedro Caixinha no Red Bull Bragantino. E na Série B, Botafogo de Ribeirão Preto com o Paulo Gomes. E o Pepa agora no Sport, no clube pernambucano, acabou de chegar. Os argentinos, não tem argentino na Série B, mas tem um monte de argentino na Série A do Campeonato Brasileiro. Gabriel Milito no Atlético Mineiro, Ramon Dias no Corinthians, o Juan Pablo Vojvoda fazendo um excelente trabalho no Fortaleza e o Luiz Ubeldia no São Paulo. E ainda no meio do caminho tem um uruguaio, um intruso uruguaio, entre aspas, no Atlético Paranaense, que é o Martim Varini. Aí eu fico me perguntando, o futebol brasileiro não tem treinadores nacionais à altura para dirigir os nossos times? Será que não é só modismo? De quantos portugueses que vieram, quantos poderão se dizer vencedores, ganhando títulos? O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, mas o Arthur Jorge não conquistou nada ainda. Abel Ferreira ainda é uma exceção. O fato é que, a partir da vinda do Abel Ferreira, abriu-se muito a possibilidade para os portugueses. Aí eu pergunto, na contramão disso, será que os brasileiros podem fazer sucesso, conseguem fazer sucesso dirigindo equipes portuguesas, por exemplo? E equipes argentinas? Quantos treinadores brasileiros têm trabalhando na Argentina? Será que eles são tão melhores do que a gente? Ou é uma aposta? Uma coisa é fato, há mais paciência para o trabalho de um treinador que vem de fora do que um treinador no Brasil. Haja vista, por exemplo, o Guto Ferreira, que deu lugar ao Pepa no Sport. Ele trabalhou 3, 4 jogos e não houve paciência. Se o Pepa tropeçar 3, 4 partidas, ele será demitido? Não vai ser. Eu acho que é preciso uma reflexão dos clubes brasileiros e é preciso também uma postura dos treinadores brasileiros. Esses dias eu estava conversando com treinadores que tentaram trabalhar fora do país. O Paulo Turra, por exemplo, deu uma entrevista aqui no nosso canal falando dessa dificuldade que ele encontrou lá em Portugal. Ele tentou trabalhar lá com a licença Pro, a mesma licença Pro que é dada em Portugal, ele conseguiu aqui via Comebol, fez os cursos e lá só conseguiu trabalhar como assistente. Não deixaram. Por quê? Porque a associação dos treinadores lá, ela é muito forte, muito influente e acabou fechando as portas para ele de alguma maneira, dando multas para ele, inclusive, por conta de 2 jogos que ele dirigiu uma equipe em Portugal. Aqui não, a gente abre a porta, o sujeito entra, alguns com capacidade, outros apenas com a nacionalidade. É preciso repensar. O futebol brasileiro também, por isso, está sofrendo e sofrendo muito nos últimos anos. É a minha opinião. Mas hoje, veja você, nós temos 8 treinadores estrangeiros na Série A do Campeonato Brasileiro e 2 na Série B. Será que é para tanto? Será que é para tanto?